Você provavelmente já passou pela frustrante experiência de encontrar o seu veículo danificado em um estacionamento, com arranhões amassados, às vezes tem gente que tem objetos furtados, às vezes o próprio veículo furtado. E nessa situação é importante saber como agir para resolver esse problema da melhor forma. Dicas valiosas sobre o que fazer no seu veículo, caso seu veículo seja danificado, é o assunto que nós vamos tratar agora com a nossa advogada, a doutora Samantha Matos, que está sempre aqui marcando ponto com a gente às segundas. Bom dia, doutora Samantha. Esse assunto que você escolheu junto com a produção é um assunto que sempre rende, não é mesmo? É verdade. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre rende porque é uma coisa bem corriqueira, né? Acontece com todos nós, é possível acontecer com todos nós, faz parte do nosso cotidiano colocar carros em estacionamentos de diversos estabelecimentos comerciais. Eu confesso para você que quando eu paro o carro, aí eu vejo ali uma plaquinha, não nos responsabilizamos por furtos e objetos, aí eu já sei, não, qualquer coisa que acontecer, eu sei sim que o meu direito está coberto, a gente vai falar sobre isso, né? Exato. Vamos a algumas perguntas? Coloca a pergunta na tela, temos aí a primeira. Quais são os direitos do consumidor quando o veículo é danificado dentro de um estacionamento, de uma loja, shopping ou mesmo aqueles estacionamentos pagos ali na região central de Teresina, doutora? Pronto, direito do consumidor, vamos por partes. Você trouxe aqui uma questão extremamente importante, Sayuri. As plaquinhas de informação que não nos responsabilizamos por furto, roubo, qualquer coisa que seja danificado no veículo da pessoa. Isso daí não procede, tá? Isso aí é totalmente contrário à legislação, contrário aos princípios consumeristas. Então, essa placa existe, mas ela não tem validade jurídica. Então, é muito bom deixar isso claro para os consumidores. Porque sim, o consumidor tem direito a ter essa reparação se o veículo dele for furtado, danificado ou acontecer algo dentro do estacionamento privado, seja de supermercado, seja do shopping, seja de lojas, tá? Porque é um assunto que já está simulado pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, em que há uma responsabilidade objetiva desses estabelecimentos comerciais. E o que é esse tal de responsabilidade objetiva? É que, independente do estabelecimento ter culpa por aquele dano, se ele forneceu o estabelecimento, ele já tem uma responsabilidade direta, tá? Porque aquilo serve como um atrativo de clientes. Sim. Gera uma expectativa de guarda, de segurança, de vigilância, tá? Então, embora não seja ali a atividade principal daquele estabelecimento comercial, mas é acessória e ele responde sim por quaisquer danos ocorridos. Nós temos outra pergunta, coloca na tela aí a pergunta 2. Mesmo quando o estacionamento é gratuito, a gente estava falando, né? O estabelecimento pode ser responsabilizado pelos danos ocorridos no local. Aí eu acrescento também, doutora, gratuito no sentido de ser fechado e também aquele que é colocado ali, por exemplo, à frente da loja, aquele espaço que é gratuito, mas não é totalmente fechado, mas é para o uso do cliente que vai para a loja. Pronto, se é para o uso do cliente que vai para a loja, já se considera um estacionamento, tá? Porque está sendo disponibilizado pela empresa. Então, se está sendo disponibilizado como um atrativo para comprar, né, seus produtos ou serviços, aquilo dali gera responsabilidade direta, sim. E independe se tem cobrança ou se é gratuito, a responsabilidade permanece, ok? Ok, vamos para a próxima pergunta. O que o cliente pode fazer caso a empresa se recuse a fornecer as imagens das câmeras de segurança, né? Quando ele vai lá, aconteceu isso aqui, eu preciso das imagens. Ou mesmo que não tenha imagens, o que ele pode fazer? Pronto, aí a gente chega numa questão que é bem interessante, Sayuri, que é como provar, né? Como produzir essa prova do que foi furtado, do que foi danificado. Porque, vamos lá, se foi o próprio veículo, é inquestionável, o veículo sumiu, você tem como, né, provar que o veículo não está mais lá no estabelecimento. Mas objetos que estejam dentro do veículo, talvez tenha aí uma dificuldade maior nessa prova, por isso é muito importante a questão dos vídeos, né, das câmeras de segurança. E aí o consumidor deve pedir para o estabelecimento de imediato. Se ele não fornecer, ele está assumindo uma responsabilidade direta, assumindo um risco do que o consumidor disser em juízo ou administrativamente que ocorreu ser considerado verdade.
Por quê? Porque quem tem que provar que não ocorreu é o estabelecimento. Se ele se nega a produzir, né, a fornecer esse material visual, ele está assumindo a responsabilidade do ocorrido de acordo com o que está sendo relatado pelo consumidor, pelo cliente. Doutora, a gente está falando muito do direito do consumidor, do direito do cliente, mas a próxima pergunta tem a ver com a questão da isenção de responsabilidade do estabelecimento. Coloca na tela. Em quais situações o estabelecimento pode ser isento da responsabilidade pelos danos ao veículo? Quais situações? Sim, existe sim situações em que ele vai se eximir dessa responsabilidade, que é quando a culpa é exclusiva de terceiro ou é exclusiva do próprio consumidor, tá? Então, assim, o consumidor, ele pode até ter culpa. Exemplificando, para ficar mais fácil, vamos supor que coloque no estacionamento privado do shopping ou de um supermercado e ele deixe o carro destrancado. Existe uma culpa? Existe, mas é exclusiva? Não. Isso não é culpa exclusiva porque ainda subsiste a responsabilidade da empresa, da guarda, vigilância e segurança. Se tivesse fornecido a segurança necessária, ainda que o veículo estivesse destrancado, ele não teria sido furtado. Um veículo, assim, uma caminhonete que tem ali em cima algum objeto, né, que pode ter, ser alvo também de criminosos. Exatamente. E daí a importância das empresas manterem esses padrões de segurança, porque a forma que ele tem de se isentar é comprovando que foi culpa exclusiva do próprio cliente ou culpa exclusiva de terceiro, que não tem relação com o estacionamento. Doutora, o nosso quadro está chegando ao fim, que eu gostaria de fazer uma pergunta bem rápida e uma resposta também pontual. Em relação a essa plaquinha, né? A gente viu a plaquinha e aconteceu alguma coisa. Qual a primeira medida que o motorista tem que fazer? Vai direto à delegacia, conversa com o dono do estabelecimento, chama a polícia, o que fazer? Imediatamente peça para conversar com o dono do estabelecimento e peça as câmeras de segurança. Se não tiver, procure testemunhas, que vai servir para uma produção de prova mais à frente. Faça sim um boletim de ocorrência e vá na via administrativa ou judicial para buscar os seus direitos, caso não seja resolvido diretamente com o estabelecimento. Ah, excelente, doutora. Eu acho que a gente conseguiu dirimir muitas dúvidas da população que utiliza, a gente sabe, deixar o veículo na rua quase não é mais opção, pela falta de espaço e pela falta de segurança. Exatamente. Quando a gente deixa ali o veículo dentro mesmo de um estabelecimento, pagando caro. Nossa, no centro, R$20, Exato. nos shoppings, R$10 por período, fração de tempo também, né? E pode chegar a muito mais. Obrigada, doutora Samanta. Prepara logo o tema para a próxima semana. Vamos, preparando. E aceito sugestões. Fiquem à vontade para mandar para a gente aqui, que a gente faz, né, de acordo com a vontade do público. E obrigada por ter vindo mesmo na chuva. Imagina.